tantas cobranças e expectativas que muitas vezes fazem a gente se perder e duvidar dos nossos verdadeiros objetivos. Mas quando a maternidade entra nessa equação, buscar um equilíbrio parece a tarefa mais impossível do universo. E olha que talvez realmente seja impossível, né, Marida? Mas, como aqui no Mil e Uma Tretas, um dos nossos objetivos é segurar na mão das mães e das mulheres que nos assistem falando, olha, tá tudo bem. Você não tá sozinha nessa, a gente segue tentando encontrar saídas, soluções para todas essas tretas. Por isso, hoje a gente decidiu que nada mais justo do que terminar essa temporada com o tema Existe equilíbrio, Marida? Será? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para conversar sobre esse assunto dificílimo, a gente trouxe essa mulher que desafia as leis da natureza, ficando horas e horas cantando em cima de um trio e que mesmo assim consegue ser mãe de 3 filhos lindos, a mãe do Davi, do Rafael e da Bela, a cantora Cláudia Leite. E a nossa outra convidada junto com a Claudinha é essa mulher que cresceu em frente às câmeras e que além de uma atriz maravilhosa, encarou a maternidade de frente e transformou suas experiências no livro Meu Jeito de Ser Mãe, a busca pelo equilíbrio e a leveza na maternidade. A mãe da Luísa e do Bento, Fernanda Rodrigues. Obrigada. A gente está tentando as duas, a gente quer as duas desde sempre, né? A gente quer as duas E quando desde chegou sempre. no tema equilíbrio, a gente falou... Não sei por quê. Peraí, vamos chamar... Será? Por que será? Faço impressão. Sei. Você que fez um livro sobre isso, existe equilíbrio? A leveza, Então, o título cadê? do seu livro. Tô nessa busca. É exatamente esse o nome do livro. A busca do equilíbrio e da leveza na maternidade, que eu acho que é o que a gente está sempre tentando. Buscar o equilíbrio, buscar a leveza. E acho que é uma coisa que a gente não encontra, assim, com tanta facilidade. A busca, eu acho que ela vai indo, até porque as fases mudam e as buscas vão mudando também. Então, eu ainda tô nessa busca. Mas eu acho que talvez existe uma maturidade que traz um equilíbrio muito maior do que quando a gente começa a maternar, né? Então, E a hoje, leveza, eu acho hoje que eu não também vem encontrei muito o com a equilíbrio maturidade. exatamente, mas já encontrei uma maturidade que me equilibra de alguma maneira. As idades a Luísa tá com 15, 14. né? 14. Calma. Do tipo, Calma. Bento? 14. O Bento tá com 8. Davi. Davi com 15, fez 15, Rafa 11 e Bela 4. Uau. 4 universos. Foram programadas as 3? Não. Programadas assim, vou liberar agora, né? Tipo, vamos liberar de novo? Vamos ter outro? Sim, Vamos ter outro? Pra chegar. 3? Você teve Desespero. Vamos Você ter mais? decidiu assim, 3 vezes mesmo? Não. Não. Davi foi um susto daqueles, assim, eu passando muito mal. Eu tinha sentido que eu estava grávida. Sonhei com ele. Uma coisa assim mágica, primeira gravidez, muito novinha. Aí eu fui pro médico, porque eu estava passando mal, achei que ia morrer, Você muito tinha dramática. quantos anos na gravidez dela? 27, mais o juízo no pé, né? E aí, tinha acabado de sair em carreira solo. Então, eu tinha uma expectativa de trabalhar muito, eu tinha feito planos completamente diferentes. Falei, daqui a uns 3 anos eu engravido. E aí, eu fui fazer o exame, quando cheguei lá, depois de passar muito mal, Davi já tinha umas 10 semanas. Uau. Eu tinha sentido que eu estava grávida, mas eu não sabia nem como é que funcionava meu ciclo, gente. Eu era totalmente banda voou, assim. Não olhava nada, tinha sensações, sabia que tinha uma cólica e ia chegar. Demorava, assim, uns 10 dias e eu estava lá, despreocupada, livre, assim. Nada está acontecendo, eu grávida, dando cambalhota no palco, cantando, pulando. Quando eu descobri, me deu um medo horrível. Um medo de tudo. E as coisas que eu ouvi também me fizeram ficar com medo, assim. Como assim? Acabou de sair em carreira solo e já tá grávida de novo. Mas assim, não programei Davi. Para mim foi a melhor surpresa que eu podia ter na minha vida, apesar do susto. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. Meu filho me trouxe muita leveza, mas também me trouxe muita agonia. Me trouxe um poder, assim, que eu não sabia que eu tinha. E fraqueza. É o antagonismo. É isso, né? todo. É a eterna E é sobre isso que a gente equação. é isso que a gente quer falar. É sobre né? essa balança Essa louca. Que balança enquanto louca você de- se sente a pessoa mais Eu acho poderosa que é do meio gangorra, mundo. né? É uma gangorra o tempo todo que vai... Continua, que era Não, isso Bela que a e- gente quer falar. Bela eu já estava mais madura, assim, já até queria muito ter. E Rafa, eu desejei demais, assim, também. Eu falei, bom, vou fazer meus cálculos. E nunca é como a gente imagina, né? Eu queria muito que fosse num período
E se fosse nesse período que eu queria, não seria Rafa. Com toda certeza, a gente sabe disso. É. E eu vejo que é tudo tão bom, assim, apesar de ser tudo tão ruim, muitas vezes. Os dois lados o tempo todo em conflito, né? É, uma loucura total. Assim, duas coisinhas mais ou menos planejadas e uma coisinha sem nenhum planejamento. O de vocês foi... Planejar. Essa história você já contou, já ouvi, mas foi super decidimos e bora. A Luísa foi super planejada e depois o Bento também, ela já tinha 6 anos, então, assim, tinha uma dúvida se a gente queria começar tudo de novo. É meu momento atual. É. Essa dúvida rolava, tipo assim, bom, agora 6 anos, ela já tá ficando independente, a vida fluiu, vou ter que trabalhar, começar tudo de novo. Mas ela pedia muito irmão, pedia muito. Chegou uma época que era uma obsessão. Você falava, o que você quer de aniversário? Ela, um irmão. O que você quer de Natal? Um irmão. Que tudo era um irmão. Aí a gente respirou fundo e falei, vamos ver, se for pra ser, vai ser. Você entregou na mão do Entreguei, universo. falei, se for pra ser, vai ser. E aí foi muito rápido, era muito pra ser. E você já sabia? Em algum lugar você já sabia que ia ser? Já, e assim, foi muito legal, porque o Bento é maravilhoso. As pessoas falavam, raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, porque Luísa, vocês conhecem a Luísa. Eu tava fui pro hospital, né? Você tava na E eu maternidade. acabei, quando ela falou, vai fazer 15 anos. O quê? Pera, não fiz essa conta na minha cabeça, na minha vida. Eu vi ela nascer, parece Tem que... 15 anos. Ela faz 15 quando? Quase 15, ela faz 15 em dezembro. Eu tinha a sensação de que a gente tinha engravidado assim perto. E não é tão perto, ainda ano, veio né? de janeiro, ela é de dezembro. Ela vai fazer 15 em dezembro, mas assim, ela no auge dos seus 14, eu penso assim, eu tenho uma filha de 14 anos. Pra mim é muito louco, tá? Eu fico assustada, porque eu lembro desse dia como se fosse outro dia. Eu também. Eu tenho fotos, encontro as fotos em casa dela pequena. Outro dia eu falei assim, cara, eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, mas eu tenho 20, essa conta não fecha. Ué, que estranho. Porque eu não me sinto mãe de uma pessoa de 15 anos. Sim. Mas é isso, então ela é muito madura, ela é muito... Eu falava que a Luísa tinha... Porque sua filha veio com chip. Com certeza ela veio com chip. Ela é Sempre diferencial. foi, assim, Uai, sempre foi. Muito madura, muito, né? Gente. Em muitos ensinamentos ela trouxe. E aí o Bento eu tinha medo, falava assim, pô, mas agora eu já tenho esse padrão aqui altíssimo. Altíssimo. Mas aí fiz e o moleque é muito legal também. Ele é super querido e austral e tá sempre feliz de bem com a vida, aquariano, tudo tá bom, ele tá feliz. Então também ele traz uma alegria imensa pra casa e eles se dão muito bem, são super amigos independente desse tempo de distância de 6 anos. E é isso, agora a família tá redondinha e é isso aí. né? Antes que alguém me pergunte qualquer coisa E mais, é não tem isso Pedro aí nenhum. mesmo. Não temos, mas não. Qual foi o maior desafio, assim, na maternidade pra vocês? Tem tantos desafios. Não, sem dúvida, são Tem infinitos, algum mas que tem... Meu ficou- Deus. Quando eles ficam doentes, é sempre um passeio no inferno, assim. Pelo menos pra mim. Davi ficou doente com 3 meses. Ele tinha uma suspeita de meningite, né? Uma virose da infância, que pra gente é o fim do mundo. São Não, coisas que eu acho que a meningite gente pode passar 20 anos, a gente não esquece esses momentos. Não, foi a primeiro filho e tal. Então era uma pessoa que não tinha um pingo de experiência mesmo. A gente não tem experiência no 3º filho, fato, porque são 3 universos diferentes. Cláudia Raia falou isso aqui, né? Ela com um bebezinho pequeno, ela falou, tô tendo que descobrir tudo Não, de não novo. tem. Você acha que você, ainda mais com uma distância longa, você acha que você já sabe, mas são personalidades Bebê outras, E você né? também é outra, né? É. A gente também não é A a gente mesma. não é a mesma pessoa, de jeito nenhum. E Davi, Rafa sempre foi muito tranquilo, assim. Ele tem uma personalidade mais... eu vou falar uma coisa assim, mas é muito difícil falar, porque a gente fica com medo de um ficar com ciúme do outro, assim. Não tem, a gente chama tudo igual. Mas Rafa é uma pessoa muito parecida comigo. A atitude dele, ele é muito sociável, então você já sabe o que ele sente, você sabe o que ele... Mesmo que ele não fale tanto, ele se expressa muito bem. Mas quando ele fica doente, eu sinto, assim, uma dor igual. É uma sensação de impotência. E sempre ficam, né? E Bela também. Bela pior ainda, coitada. Porque a gente acha que vai estar mais experiente no 3º, para vocês que estão nessa Pararam no dúvida. seu... Mas assim, eu fiquei mais apavorada ainda no 3º filho. Sério? Oxente, eu tive
Eu já tô entrando num outro lugar Mas aqui. pode Se vocês ir. quiserem, Não, vocês não, me cortam, a gente bora. volta. A gente ideia é vai essa, a gente pra ir pra todos todos os os lugares. lados, cara. Pode ficar à vontade. Eu tive um negócio que eu não sabia nem que existia, baby blues. No meu Só no pós-parto. terceiro? Só no terceiro. Que loucura. Meu pós-parto foi bênção. horrível. Não, mas que benção você ter tido só no Não, terceiro. é. Calma, deixa eu A gente explicar. fala muito do blues Porque o aqui, Baby muito. Blues é mais de 80%, Nem sabia que existia. né? É por isso que é tão pesado, que quando a gente passa, a gente nunca ouviu falar, não tem nenhuma referência, a gente se culpa de estar chorando num momento em que é pra gente estar... Esplêndida. Por isso a gente faz tanta soctante. questão de trazer, né, essas E coisas. tem uma cobrança em volta, assim, muito grande, né? Uma cobrança já dentro de você, principalmente quando você... Eu já tinha filhos, então, peraí, o que é que está acontecendo comigo? Porque será que eu não amo? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu... O que está acontecendo comigo? E as pessoas em volta também, não, mas fique feliz, tem que estar muito grata. Né? Você tem filhos Veio com saudáveis. saúde. Você tá vivendo o momento mais... Mais mágico, mais poético, e eu nunca senti uma dor tão grande na minha alma, tão profunda na minha alma, assim. Um negócio que eu pensei que não ia ter cura, eu pensei que eu não ia sair de lá desse lugar, mas eu saí. Graças a A Deus. gente, quando tá lá, a gente acha que não sai, mas assim, só pra, eu não lembro exatamente o número, mas é mais de 80% das mulheres. têm baby Em intensidades, Ou seja- em intensidades diferentes, Sim, né? mas baby muito blues, comum, é baby óbvio blues. que tem intensidade diferente, mas é o baby blues. E eu acho aí que é- isso que ela tá falando de... Eu achei que eu não fosse sair, veio no seu terceiro, né? Mas eu tenho muitas amigas que acho que é mais comum vir no primeiro e no segundo, né, já ser mais leve. E eu me lembro que eu sabia sobre o blues, eu conhecia, eu tinha lido, tararau. Na hora, como é a primeira vez que eu tô passando por aquilo, é um medo tão grande de nunca sair. Eu me reconheço muito nessa sua fala. Eu achei que nunca fosse passar. Que mesmo tendo conhecimento, você não sabe. Se amanhã eu tiver um segundo filho, eu já estive lá. Então eu já sei que passa. Agora você tava... É sua terceira filha, mas foi sua primeira experiência de blues, né? Você teve blues? Não tive, Graças a Deus. Mas acho que é uma coisa muito comum, porque eu conheço muitas mulheres que tiveram. Então, eu acho que é triste que a gente não saiba, mesmo no terceiro filho. É Né? E verdade. por isso que esse serviço que vocês fazem é tão sensacional, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente mostra para mais mulheres que que existem essas situações e várias outras que a gente não ouviu falar, mais importante porque é isso, né? É material, é ferramenta, conhecimento para quando a gente está Informação muda passando. tudo, né? Tudo. Você achou conhecimento naquele momento? Eu achei. Na verdade, eu fui em busca, né? Eu fui cavando, porque os sintomas são muito parecidos com o de depressão pós-parto. Só que eu cheguei num lugar de alucinar mesmo, assim. Eu tinha pesadelos que eram muito reais. Eu acordei de madrugada algumas vezes, assim, parecendo um filme de terror, gritando, porque eu vi Bela coberta de bicho. Eu me ajoelhei na cama, eu comecei a orar e falava, meu Deus, por favor, tira isso daqui, da minha filha, tira isso de mim. O que está acontecendo? Porque é uma visão turva, assim, da realidade. E é um momento, foram 2 meses, assim, mas pareceu uma eternidade, assim. Eu consigo descrever o que acontecia lá, porque foi muito intenso agora. E eu não sabia, fui buscar informação na internet. A gente começa a ver um monte de coisa. Cada caso é um caso, porque cada mulher tem um sintoma diferente, cada mulher é única. E eu descobri um monte de coisa que eu não queria descobrir também ali, porque não adianta nada, porque a gente vai procurar informação, a gente fica mais doente ainda. E quem ficou doente dessa vez fui eu, não foram os meus filhos. Então, e eu não sabia, eu queria cuidar deles e eu não tinha... Eu estava cuidando porque eu achava que só eu podia fazer aquilo por ela. Era uma coisa meio sufocante, assim. Eu queria proteger, eu não queria que ninguém tocasse, porque eu achava que tudo era ameaçador, assim, era uma coisa animal, raiz. Não era aquela coisa bonita, ai, quero proteger minha filha. Não, era ninguém toca. Acho que você Ninguém se pega. reconhece um pouco nesse... Eu tive isso na minha primeira filha, mas foi por uma coisa de... Eu queria tanto ser mãe, aquilo era uma coisa tão... que eu sonhava tanto, que era tão importante pra mim, que quando realizou, eu tinha muito medo daquilo ali, sabe? Alguma coisa acontecer, alguma coisa se estragar, e eu fiquei muito envolvida com aquilo. E também me fez muito mal em muitos lugares. E fui ajudada, fui fazer terapia, fui sendo ajudada nesse lugar, com uma rede de apoio e gente que estuda,
que entende, que acolhe, mas num lugar mais científico mesmo, porque é isso, né? E aí fui me libertando, mas também sofri muito, 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 durante muito tempo. O meu foi 1 ano. Eu fiquei 1 ano sofrendo, desde que ela nasceu até ela fazer 1 ano. E depois eu fui como se fosse uma adicta de drogas. Fui melhorando, assim, 1 dia de vitória. É que é hormonal, 2 dias né, de gente? vitória. Sofrendo nesse lugar de ninguém pode fazer. E de não delegava nada, e de só eu sem fazer, e só eu... Agora, deixa eu lhe Eu dizer- fiquei muito sufocada também. Isso não parece, isso parece sintoma de baby blues mesmo, sabia? Isso pode ter sido uma oscilação hormonal, até porque eu não sou médica, mas assim... Pode. Como eu li muita coisa, que a gente começa a ficar, né, lendo tudo, entrei em todos os bancos de internet mas pra 15 ver anos o que tá atrás, que acontecendo. foi É isso. Luísa, a gente Só ainda é talvez isso. nem Pior, tem, não, é isso. não tem como chegar no diagnóstico, porque eu isso. nunca nem ouviu falar. Não, então eu pode falo ser total. porque eu tô dizendo pra ela que eu acredito que tenha Pode, sido. pode que ser um ter dos sido. sintomas, Sei, ela não- pode. com Um dos certeza. sintomas do baby blues. Pode totalmente, mas é isso. Há 15 anos atrás era mato. Não, inclusive é isso, assim, eu fazia o Cheguei ao Mundo, eu fiz o Cheguei ao Mundo, o meu portal de maternidade, por isso. Porque há 15 anos atrás ninguém falava. Imagina, hoje a gente fala esses assuntos aqui abertamente, é a coisa mais legal do mundo. Tem livros, tem influencers de maternidade, pô, é uma coisa linda que aconteceu. Mas nessa época, cara, não tinha essa informação. Mal tinha a internet que tinha esse acolhimento. Então era muito difícil. E são milhares de mulheres que é exatamente isso, que só não tiveram diagnóstico, mas provavelmente Sim. passearam por lá, porque tem não sempre ouviram uma Quando coisa a falar. gente comum. falou, a gente Sim, fez o episódio muito. do Saúde Mental, quem tiver interesse de assistir. Ah, eu adoro que esse tem, episódio. né, vieram 2 profissionais, quando a gente fala desse número do Baby Blues do 80, que é mais de 80, inclusive eles complementaram, eles falaram isso porque existem muitas mulheres que não buscam, que não Exato. aceitam e que não, né, dessa Ou nem pesquisa, sabem, né? ou Ou seja, nem né, sabem. se a gente já É. está falando de 80 e ainda assim provavelmente é um número maior, é uma micro porcentagem que não passa por ela, Perfeito, né? é isso. E como vocês duas, qual foi o movimento de sair de voltar para o equilíbrio, desse desequilíbrio, né, que vocês estavam vivendo aí, os 2 momentos? Fale. Não, o meu foi ajuda profissional. Mas alguém chegou para você, pegou na sua mão e falou, ou foi você mesmo? Minha mãe. Sua Minha mãe? mãe, que é educadora, pedagoga, percebeu que tinha alguma coisa ali que não estava me fazendo bem, porque era num nível... não chegava a ser uma coisa que me paralisava, ou eu deixava de fazer as coisas, ou me deixava numa profunda tristeza. Era uma coisa da vida, não era num nível tão profundo como provavelmente você viveu. Era uma coisa que me atrapalhava porque eu ficava muito cansada, eu ficava numa exaustão, eu não delegava. Então, ela percebeu e falou, olha, isso tá te fazendo mal, isso vai se fazer mal para ela já já. Então, assim, procura ajuda, porque eu acho que pode te ajudar. E aí eu fui atrás de uma ajuda profissional. E foi muito importante para mim. E eu costumo dizer assim, todas as pessoas, minhas amigas ou mulheres que eu encontro ou que me falam, eu falo, procura ajuda profissional, porque eu acho que salva a gente ter uma ferramenta embasada no estudo, na ciência, do que só coisas que a gente lê ou ouve gente tentar falar, resolver sozinha. hipotéticas, exato. Então me ajudou muito. A terapia foi muito importante para mim nesse lugar. Eu fui entendendo e fui entendendo que muito daquilo era porque eu abri mão de todas as outras mulheres que eu era. Para ser sua mãe. Para ser sua mãe. Então, a Fernanda atriz, a Fernanda amiga, a Fernanda esposa tem tinha um preço. totalmente se perdido. Então, eu tinha que resgatar elas. E para isso eu precisava de ajuda. Então, a ajuda profissional foi onde eu consegui caminhar. Eu em outra- ouvi você falando que você não, nesse 1 ano, você não deixava ninguém ficar com sua filha em momento algum, né? Não, e ela saía do meu campo de visão e eu tinha taquicardia. Isso parece Falava assim, muito não, gente, ela vai baby blues. aonde? Mas, nossa, me fazia um mal horroroso. E as pessoas falavam, cara, ela vai ali na... É uma ameaça, né? Muito louco. Eu senti isso também. Eu também busquei ajuda profissional. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, muita fé. E eu acredito, Jesus falava que um dia as pessoas vão fazer milagres até maiores do que os que eu estou fazendo aqui agora. E eu acredito que a ciência é um desses milagres. Com certeza. Médicos são muito importantes, assim. Saúde mental é crucial. E Bela, eu sempre falo que meus 3 filhos me salvaram. Davi, porque eu escrevo muito, então eu consigo me revisitar. Davi, quando eu tive, ele me salvou de me tornar uma despirocada. Porque, assim, eu estava no ápice da parada, tinha acabado de sair em carreira solo.
E ele me salvou disso. A chance de dar ruim era muito grande, né? Muito menina, muito ingênua, muito bobinha, assim, TDAH. Aí Rafa me salvou de novo. Ele sempre fala pra mim, mãe, eu te fiz muito mais famosa, muito mais famosa. Ele tem essas brincadeirinhas, ele é bem... E ele fez de novo isso, porque foi através dele que eu comecei a buscar a minha espiritualidade. E aí foi um negócio que desabrochou, assim. E Bela me salvou porque eu busquei saúde mental. Para o meu próprio bem, mas para o bem dos meus próprios filhos. Claro. Porque eu queria me conhecer mais, eu queria saber quem eu era, mas eu queria saber quem eu era para servir as pessoas à minha volta, mas principalmente para servir meus filhos, para criar meus filhos, para deixar o melhor para eles, assim. Eu quero ser feliz, óbvio que eu quero, é um movimento que você faz, mas eu queria estar a serviço deles verdadeiramente, não porque eu me sentia obrigada, eu sou a mãe, eu tenho que cuidar. Eu sou uma cantora, eu preciso fazer as minhas obrigações diariamente. E aí Bela me deu essa oportunidade, porque quando eu tive o Baby Blues, eu busquei um médico, ele me orientou, e aí foi o começo de uma transformação completa na minha vida. Eu mudei da água para o vinho, assim. Para mim é um milagre o que aconteceu na minha vida. E eu fiz 40 anos nesse processo, né, durante a pandemia ali. Eu acho que eu comecei a dar um up, assim, nas minhas decisões. Eu consigo ver esse momento, assim, em que eu comecei a dizer não com veemência, sabe? Eu comecei a dizer, não, a prioridade são meus filhos agora, eu não quero fazer isso. Alguém me pedir qualquer coisa e eu ponderar dessa maneira de forma natural, não porque eu tinha a obrigação de ser uma mãe presente ou de ser uma artista que vai fazer tudo. E aí a gente volta para o assunto do balanço. Não tem esse equilíbrio perfeito. Eu continuo procurando a batida perfeita. Não tem. Mas a gente buscar isso é a melhor parte de tudo. É sempre acreditar que vai encontrar um equilíbrio ali, de alguma maneira, não o perfeito, não o ideal, não o que a gente sonha, mas isso vai manter a gente acesa ali, tentando sempre, melhorando sempre para si mesma, para eles, para o esposo também, para o marido, né? Porque Claudinha respondeu do maior desafio, né? Que eu respondi várias coisas, né, Júlia? Não, mas lá atrás eu lembrei que a Fê não respondeu, né? Nesse momento, eu só posso responder que o desafio maior é a adolescência. Carolina Ferraz falou isso aqui. Gente, também. Eu concordo também. De todas as... Vocês têm dois aí no mesmo momento, né? De todas as fases que eu vivi, todas, as mais difíceis. Inclusive esse primeiro ano que você acabou de relatar. Nossa, nem compara. Sério? Conte. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Não, mas calma. Ainda vai demorar um pouquinho pra vocês chegarem, né? Nossa, pelo amor de Deus. Mas vamos chegar já 13 já. anos, A 13 gente anos. se fala, já. a gente se fala. A gente vai estar perto, A gente né? vai, a gente Tá. se liga. Mas aí até lá já vai ter passado mais 13, você já vai vir me falar que, na verdade, Não vou, o ninho não. mais Vazio, difícil, não vou, saiu não. vazio que ficou. Não vou não, porque a minha mãe sempre me falou isso. Que essa hora era mais difícil, e é. Realmente é muito desafiador. Mas é desafiador em muitos lugares. Muitos. A cara da Tayla tá maravilhosa. E o quê? Tipo... E olha que eu sempre achei que eu fosse muito entendida. E muito, né, assim, descolada. Não vou tirar de letra. Cara, mas é muito desafiador. E no auge da minha... Eu tô um pouco No auge da minha filha, que vocês conhecem. Que é maravilhosa. Mas é muito desafiador, porque é uma hora que você... Deixa de ser influência total, não? Tem uma desconexão natural. É uma pessoa que está em formação, ela está querendo achar o seu lugar no mundo, quem ela é, o que ela gosta, quem ela quer ser. Então, ela o tempo todo, ela quer se colocar no mundo. Isso faz com que muitas vezes ou ela se desconecte de você, ou ela te desafie, ou ela te questione. São em muitas camadas. A gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas é muito desafiador e muito cansativo emocionalmente. Porque, obviamente, somos mulheres que temos informação, acesso a... Rede de apoio, né? Rede de apoio, acesso a profissionais e mil coisas, mas é muito novo. É muito novo. E a gente não sabe lidar. Tem dias que eu falo pra Luísa assim, filha, eu não sei ser mãe de adolescente, eu também não aprendi, ninguém me ensinou. Tenha paciência, me ajuda. Eu não sei, o que é pra eu falar? Eu tô rindo de nervoso. É porque assim, eu quero saber fazer, mas eu também não sei.
Então, assim, não solta a minha mãozinha, sabe assim? Vamos juntas entender. E tô entendendo que tá difícil para você também, tô entendendo que são muitos conflitos, mas não vamos se... Porque é um minuto da desconexão. Não, É muito louco, e o meu gente. rindo de nervoso É muito veio louco. porque no momento em que a Fê traz a desconexão, É muito louco. eu penso no meu casamento, né? Que é a desconexão que eu já experimentei, que a gente conecta, desconecta. Sim. Cada hora é uma coisa, né? A vida tá acontecendo. Tem hora que você tá muito, tem hora que você tá É, trabalhando fases. muito. Não é fases, né? Depois de Claro, filho, então, chega. não tem, né? Claro. Aí, pensar naqueles momentinhos de desconexão do casamento que já são muito dolorosos. Sim. Em algum dia acontecer entre mim e minha filha era uma coisa que eu jamais tinha então. considerado a possibilidade no universo. Mas é isso, tá? Você vai ver. É um dia andando de mão dadinha no shopping, outro dia Um dia não que quero você, te dar mão, não. Ninguém no mundo pode ser melhor do que a sua companhia. Cara, e de repente... é doido. É doido. Mas tudo bem, calma, gente. Vai dar certo. Gente, eu tenho 2 meninos e uma menina. Eu me identifico muito com o que você falou, mas eu acho que menina É mais ainda difícil, é mais... eu acho também. Porque eu acho que os meninos é num lugar de preocupação de informação, né? De conversar muito, da coisa de sair, de beber, de como vai ser esse lugar. A menina, né? A gente tem uma intensidade, né? Um questionamento do mundo, que os meninos não... Acho que depende dos meninos, obviamente. Mas... Eu tava bem mal, assim, um dia, e meu marido fez um churrasco. Você tava contando isso, eu me lembrei. É uma coisa tão delicada e tão especial pra mim. Ele foi fazer um churrasco, assim, do lado de fora, sabe? Botar uma carne, assim, pra assar. Falou, vamos sair daqui, desse ambiente, vamos fazer alguma coisa pra mamãe ficar feliz. E aí a gente foi lá pra fora, eu falei, mãe, mas por que você tá triste? Eu chorava muito. Aí eu falei, meu filho, eu não sei. Eu acho que eu não estou fazendo nada certo. Eu não sei ser mãe de vocês. Eu não estou sabendo ser. Eu não sou boa para vocês. Aí Rafa olhou para mim e fez assim: ô mãe, você está fazendo o melhor que você pode sempre. meu Deus. Rapaz. Mas deu uma alegria tão grande que eu não parava de chorar. Eu acho assim, é uma outra pessoa que está nascendo ali. E a gente sempre também vai nascer de novo, sabe? A gente que é mãe, em cada fase dessa, em cada descoberta, principalmente tem uma história cientificamente mesmo, né? De 7 anos, tem uma mudança dramática na gente, no ser humano. Então, imagine que eles estão mudando muito ali dentro, é uma ebulição de coisas que eles não sabem lidar. Inclusive hormônios. Hormônios, né? você olha no espelho. Físicos Gente, também. eu acordo todo dia com um ser humano estranho. Eu sou míope, então eu acordo sem lente de contato, eu vou na sala, às vezes olho, não sei se é meu marido ou se é Davi que chegou. Gigante, assim. Um negócio assim, do nada, eles ficam enormes. Do nada. Eu não sei o que vai acontecer. Não, mas vai passar. Minha mãe falou que passa. Não passa, mas eles vão embora Eu era assim, dei trabalho pra minha mãe e é isso que eu tenho vontade de fazer hoje. Eu tenho vontade o tempo todo de agradecer minha mãe. Porque a gente já tem isso quando tem filho, a gente já fala, caramba, minha mãe. Mas na adolescência, especialmente. Então eu falo assim, caraca, imagina minha mãe. Minha mãe era mãe solo, 2 meninas, caraca, minha mãe era sinistra, sabe? Mãe, você foi muito legal. Como é que você passou por isso, sabe? Eu tenho vontade de botar minha mãe no altar, assim. Então, e tem essa coisa também. Eu agradeço demais ela foi muito incrível. Mas ela fala assim pra mim, passa. Foi punk. Passa, vai passar. Você foi essa adolescente, mas passou. Então tá bom. Mas A aí... minha eu demorei bastante pra passar pra então, minha mãe. Eu saí de pois é. casa, eu me afastei da minha mãe muito cedo. Eu saí de casa com 15 e eu há pouquíssimo tempo a gente tá tentando recuperar ainda esse afastamento. isso. Mas é esse lugar da desconexão, que é nessa fase. Por isso que é tão importante realmente, porque é isso, passa. Em algumas famílias provavelmente dá uma demorada para passar, ou talvez seja um afastamento mas pouco olha que dramático, interessante. né? Talvez Meio a sua difícil. mãe, nessa época, não teve ferramentas. Não, com teve. certeza. Entende? Zero, Então, assim, coitada. eu tô, de alguma maneira, tendo ferramentas dúvida. pra É isso aí. Amortecer, né? ou tentar Amenizar, lidar, ou tentar trazer de volta, de alguma maneira eu tô reconectando o tempo todo. A sua mãe, a minha mãe, as nossas, talvez não tivessem. Não tiveram essas informações, não. Então elas não souberam, às vezes,
reconectar. E aí realmente tem esse afastamento. Então é uma fase muito difícil, é muito desafiador. A palavra é essa, é desafiador. A gente, ainda bem que eu acho que a gente hoje tem muita informação, conhecimento e rede de apoio profissionais que podem ajudar a gente nessa fase e dar uma amenizada. Mãe, você tá fazendo o melhor que você pode. É isso. Mãe, você tá fazendo o melhor que você pode. Mãe, você tá fazendo o melhor que você A pode. gente repete isso aqui o tempo todo. Mas é muito, muito doida a sensação de sempre estar fazendo menos do que a gente pode, né? É só em casa? Não. Porque assim, eu sempre tenho a sensação de que eu tô fazendo, de que eu poderia fazer mais. Tipo Porque assim. tem o tal do romantismo da maternidade. E é assim, ser mãe é isso, é incrível. Pra mim é o milagre mais cabuloso de todos, porque a gente gera um bebê. Um bebê é formado dentro da gente, é uma vida de uma vida. Então é um negócio realmente incrível. E a gente precisa sempre olhar para isso, porque senão a gente se perde nas agonias, nas loucuras da vida. Porém, é difícil demais. É difícil demais. Eu lembrei que a psicanalista Elisama, que já esteve aqui na primeira A gente temporada, ama, episódio maravilhoso com ela. um dos meus maravilhosa. favoritos da vida, porque pra mim eu ressignifiquei muita coisa naquele episódio, quem tiver interesse em assistir. Ela chama esse ciclo o ciclo caos. A mãe fica frustrada porque não consegue cuidar do filho da forma como gostaria. Cansada e frustrada, ela fica irritada. E irritada, cuida dele de uma forma que ela não gostaria. Então fica ali frustrado o tempo todo, né? Quantas e quantas mulheres vivem presas nesse ciclo constantemente, né? Um loop. Vocês tiveram, a Fê contou, né, da mãe, quanto sua mãe foi importante, e hoje cada vez mais você percebe isso. Como é que foi a sua relação com a sua mãe? Ela sempre foi referência de maternidade? Tem coisas que você fez questão de repetir, vou fazer igual a minha mãe? Outras que você falava, não, essa aqui, eu sempre faço essa pergunta porque eu adoro ela. Essa aqui eu não vou repetir, vou fazer igual. Não, minha mãe é uma referência para mim, forte. E eu não faço assim, vou fazer igual a minha mãe, eu chamo a minha mãe. Chamo minha mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Minha mãe é incrível. Minha mãe, professora de 2º grau. Minha mãe também foi essa que deu duro, assim, minha mãe casada com meu pai a vida inteira, meu pai trabalhava muito, mas a gente ficava muito colado na minha mãe, muito mais a presença física da minha mãe ali, no dia a dia. Ela me levava para a escola, ela me levava para a escola dela, porque ela não tinha como deixar a gente em casa ou na casa da minha avó, e eu cresci com mulheres à minha volta. Então eu tenho essa coisa da maternidade, da mãe, muito presente na minha vida. Eu tenho uma mãe Bá, que é a mãe que cuidou da minha mãe e que cuidou de mim, das minhas tias. As minhas 2 tias, que foram mães também, assim, que se revezavam. Minha mãe teve uma rede de apoio muito legal. E minha mãe é incrível. Minha mãe também merece uma coroa de rainha, assim. Eu quero fazer tudo por minha mãe, porque hoje eu consigo ver exatamente a mesma coisa. Quando você tiver seu filho, você vai entender. Eu sei, é verdade. Mãe... Eu ouvi muito essa frase. E agora que eu escuto é assim, tá pagando todos os seus pecados. Tipo assim, o mundo dá voltas, né? E você já falou pra Luísa isso? Já. Quando você tiver seus filhos, você vai entender. Várias vezes, né? Várias vezes. Falo Você direto. vai ver um dia, meu filho, quando você tiver seus filhos, você vai entender o que eu tô fazendo. Mas o que você tá fazendo? Porque é assim que eu vou fazer, e é assim que tem que ser. E às vezes tem uma coisa que minha mãe falava assim, de casa. Quando você estiver na sua casa, seus filhos, você faz desse jeito? Algo do tipo. Aí outro dia eu falei assim também. Tem outra coisa também. Se eu for aí, aí quando ela ia, ela fala, eu vou chamar seu pai. Eu também faço isso. Eu repito alguns comportamentos assim, mas é inevitável. Né? É muito doido. A gente vai. E nesse equilíbrio, como é que funcionava dentro da casa de vocês, com a rede de apoio de vocês? Com o marido, com a família, com rede de apoio são vários vaga? os equilíbrios, né? Você... Entre o pai e a mãe. Esse equilíbrio essa que nunca disparidade existe, que nunca né? chega. Aqui mesmo a gente tem vários essa números aqui. parentalidade ideal, do mundo ideal. É assim, tem uma coisa interessante. A gente começou a falar de maternidade muito, ainda bem. E aí tem gente que fala assim, eu já falo há um tempo desse assunto, fiz o livro e eu cheguei ao mundo e tinha um programa de infantil, de festas, etc. Então fui
puxada para esse lugar da maternidade. E muita gente fala assim, mas agora todo mundo fala mal da maternidade, todo mundo fala coisas negativas. Aí eu falo assim, não, gente, a gente está falando a realidade. Antes a gente glamourizava a maternidade, a gente só via, romantizava, e a gente só via o lado bom. Hoje, ainda bem que a gente pode dividir também os conflitos, os desafios. Ainda bem, não é que a gente está falando mal de maternidade, a gente ama ser mãe, mas a gente está dividindo que também temos problemas. E isso foi uma coisa interessante com a minha rede de apoio e tal, porque eu tive esse privilégio, que é um privilégio, né? Você ter sem dúvida um monte de rede de uma maneira geral, porque rede de apoio para mim não é só a presença física. Não. Porque tem isso, né? Muita gente, rede de apoio, você tem uma mãe, uma tia, uma amiga. Não é só isso. A rede de apoio para mim, e foi muito importante nessa época, também era muito as minhas amigas, as pessoas que eu recorria no telefone, que, sabe, não era, às vezes, uma rede tão presente, até porque eu tinha essa coisa de eu vou fazer, eu vou blá, blá. Então, eu tinha uma solidão. Talvez você nem quisesse nem queria fisicamente, mas era muito importante para mim ter essas pessoas que me acolhiam no telefone, numa mensagem, ou numa coisa que eu assistia, num livro que eu lia. Então, eu tive muito isso. Essa rede de acolhimento, não necessariamente fisicamente ali, mas tive muito. E tive uma parceria imensa do Raul, que sempre foi muito, muito, muito presente em todos os âmbitos. E a gente sempre teve uma consciência de que era uma sociedade. Sempre. Tipo assim, a gente falava assim, a gente vai ter um filho igual abrir um negócio. Sim. A gente é sócio 50-50 ou a gente é sócio 10? Como é que é a nossa sociedade? Vamos estabelecer. Rolou um 50-50 na sua casa? E você, Principalmente da Luísa. A Luísa... Você deixava cuidar mais nesse Sim. nesse E ano? ele tinha as funções dele que eu não me metia. O banho era dele. Tinha as funções dele que eu... Até, sei lá, acho que uns 6 meses da Luísa eu nunca tinha dado banho. Porque era a função dele, era a função dele. Ele pegou pra ele as coisas dele. Então, a Sou meio parecida com a nossa Eu sociedade também. era muito estabelecida, sabe? Aí do Bento O já... contrato estava bem assinado, Tava muito né? bem. Tudo Eu costumo falar que a nossa especificadinho. sociedade deu super certo. Porque realmente era justa. Aí, quando eu não achava justa, eu tinha uma liberdade de falar, não tá justo agora. Vamos rever isso aqui. Tá estranha aqui a nossa sociedade. Tô me sentindo sobrecarregada. E aí? Não, tá bom. Então, a gente sempre teve esse código que foi muito legal. No Bento, não tanto, porque a gente já estava num outro momento de vida, que ele já estava muito sobrecarregado, e aí acabou que eu tomei a rédea aqui, no outro momento eu voltei a trabalhar, ele tomou a rédea ali. E você passou perto desse lugar que você foi com a Luísa ou não? Não, amei o segundo. O segundo é muito freestyle, Nossa, né? a Luísa que eu não vejo, mas eu falo assim, se pudesse ter o segundo primeiro. O segundo é muito bom. Eu tenho vontade de ter o segundo só para poder dar essa gozada. É porque o segundo, pra mim, fez tanto sentido. Porque eu não tinha todas aquelas... Medos, inseguranças e Todas paranoias que eu tive no primeiro. Então, fez todo sentido. Falei, agora sim. Agora dá pra ser legal isso entendi aqui. isso, entendi aquilo. Não que todo segundo seja... Tem gente que tem o não, segundo... estamos aqui ouvindo a Claudinha falar que o no terceiro. Mas, de uma maneira Foi o geral... contrário. Foi o Eu contrário. acho que, de uma maneira geral, eu acho que o segundo tem esse peso menor. Não, tem. Rafael herdou todas as... Eu me lembro que eu comprei um enxoval para Davi. Aí você compra enxoval, faz não sei o quê. Rafael, ele repetiu fora até as isso, cuecas né? de Davi. O segundo, coitado, até hoje a farda da escola herda. E na fica lá busca do usando. equilíbrio, Mas olha que engraçado, e na como- busca do equilíbrio, o segundo faz sentido. Porque você já tá mais, você já encontrou um pouco mais esse equilíbrio. Inclusive, o segundo Desculpa até te te interromper. liberta. Não. O segundo até te liberta um pouco. Se você tá muito ali no primeiro, você obrigatoriamente vai ter que equilibrar aqui, porque chega um novo indivíduo, né? Que Eu acho demanda isso muita te atenção, convida pra... demanda muitas coisas. Mas é engraçado também, ouvindo vocês falarem aqui sobre isso, que eu concordo muito com o segundo só vai. Não vai no flow. Mas é engraçado que o primeiro, Dela foi eu muito já fiquei pertinho. presa, tão presa nos meus medos, no meu pânico, né, por causa da depressão. E fora, mesmo quando melhorou a depressão, medo, por todos os lados, se eu ia dar certo, se eu ia matar essa criança, se eu ia morrer, se eu ia... Enfim, que o meu primeiro filho foi muito mais relaxado, não sei se é essa palavra, de quartinho, de enxovalzinho, de coisinha, que foi tipo assim, e a segunda eu consegui...
Se organizar mais. Escolher um curtir. negocinho, fazer outro negocinho. Ela vestida que nem boneco, o menino colocava um bora e falava, bora, vamos. Tipo, era o que dava, assim. A segunda eu aproveitei mais esse lugar. É que não tem regra, né? Pra cada um. Olha que doideira, né? É. Eu ouvindo vocês falando, olha, não, mas isso foi diferente pra mim. Você e o Márcio, como é esse equilíbrio dentro de casa? Bem parecido, assim, sociedade 50, total. 50 também? Às vezes é 70 pra ele, coitado. Porque tem isso, eu quero emendar também no equilíbrio trabalho. A gente já conversou muito sobre subiu num trio com filho. 15 dias 15 de dias. Meu vida. Deus do céu. Não, e Como? Passa um pouco. Não, Que não. isso, aquela- Você tava, Mas isso você eu tava acho que- comigo, eu acho. Você Foi fez uma naquele ação, trabalho eu de acho que cabelo, foi. do cabelo? No carnaval, essa foi, eu acho que foi. Uau. Eu acho que Cara, sim. 15 dias. Meu Deus. 15 É. dias eu não sabia nem... Não, mas isso eu Quem acho eu que sou? não é nem saudável, Quem né? eu sou? Tipo, Não, acho foi que eu sou- louco. que eu E sou, assim, eu vou levei dizer, eu demorei muito eu amadureci muito profissionalmente, mas a minha vida pessoal, ela deu uma guinada, é muito recente, eu tô falando de uma década. Eu era muito meninona, ingênua, muito, tipo assim, desplugada mesmo de tudo. Um bicho para trabalhar, mas era assim, eu sempre fui muito cheia de amor para dar, assim, muito espontânea, muito querida. Eu sou assim, é a minha natureza. E eu não sabia que eu era TDAH, né? Então, eu tinha essa coisa de ser mais impulsiva, de responder aos meus impulsos. Eu demorei de amadurecer. E aí, Márcio me ajudou muito, assim, nos meus processos. A gente aprendeu a dividir muito essas coisas, porque tinha vezes que eu panicava mesmo. Pensava assim, não vou conseguir, vai dar ruim. Tem uma hora, porque o TDAH não tratado, eu sei que é um outro assunto, Não, mas mas aqui a gente toca é em saúde, todos. né? Isso influencia muito na minha relação com os meus filhos. Sim. Tem uma hora que, quando você não se trata na infância, porque o tratamento é na primeira infância. Você descobre lá que a filha é hiperativa, que é uma pimentinha, que é não sei o quê. Aí todo mundo fala, essa menina daí vai dar pra ruim quando crescer, porque é uma peste. Tem esses jargões assim. Você cresce e isso chega num lugar que uma hora isso transborda. E acaba dando ruim para você ali nos seus relacionamentos diários. E Márcio me ajudou muito, assim, a me encontrar. Márcio me ajudou quando transbordou para mim. E eu tive a felicidade de me mudar. Eu saí do Brasil há 10 anos. A gente já se encontrou lá fora no mercado, de sandália, de pijama. Ai, que delícia. Aí eu fazendo os adendos. E eu me mudei para lá há quase 10 anos, pensando em trabalhar. Da alegria do momento, vamos nessa, impulsiva, vou levar os meninos, Rafa tinha 2 anos, bebezinhos 2 foram alfabetizados lá fora, e eu acabei descobrindo a maternidade mesmo lá. Eu vivi intensamente, assim, o meu hiperfoco para a maternidade foi ativado lá. Então eu comecei a ter consciência dos 50-50 há quase 10 anos, é uma coisa muito recente na minha vida, e Márcio me ajudou muito antes. Ele ficou com 70 várias vezes. Eu amamentava, eu fazia tudo que eu tinha que fazer e eu só confiava nele para fazer as outras coisas. E ele confiava muito em mim, a gente jogou muita bola um para o outro. A gente cuida dos meninos sem babar. Não que isso seja uma tarefa muito fácil. E também eu não estou dizendo com isso que outras pessoas têm que... a nova moda agora é essa. Porque se Cláudia Leite fez isso, né? Ela é rica, fina, artista, porque as pessoas pensam isso, que a gente não é mãe, que a gente tem 200 pessoas para tomarem conta dos filhos da gente. Mas eu aprendi a lidar com eles sozinha. Eu com os meus filhos, é uma relação minha com eles. Tem horas que eu fico de saco cheio assim de tudo e meu marido me dá um suporte que é essencial para mim, como mulher, como mãe. Tem certos barulhos, assim, eu canto com som alto, mas tem certos sons que eu não sabia que era uma coisa do TDAH, porque eu sou hardcore mesmo. Mas eu ouvia aquele barulho dos meninos gritando, eu ouvia aquela pressão toda e eu fazia, meu Deus, eu não posso sentir isso. Eu não posso sentir essa coisa que eu estou sentindo agora, que é a falta do tratamento. E aí eu não sabia como lidar com aquilo, ele me levava para passear de carro. A gente abria os vidros com as 3 crianças atrás. Vamos fazer silêncio agora, hein? Vamos abrir os vidros, vamos sentir um vento aqui e tal. Vamos falar baixo. Ele fazia isso, ele é muito parceiro. Eu falei tudo isso agora por quê, gente? Ué, porque ela Mínimos perguntou detalhes, Porque a gente tá da falando parceria dele. Eu vou me lembrando o de equilíbrio tudo, entre vocês mas dois, ele é muito exatamente, parceiro, pra muito, gente muito. passear por
Porque são muitos os equilíbrios que a gente tem que alcançar, Muitas né? camadas, muitas né? camadas. Entre você e seu marido, entre todas as suas fases da vida, porque normalmente é isso. Quando você está estourando carreira solo, vem um bebê junto. Então, no ápice da carreira é o ápice da fertilidade. Então, são Me vários... lembrei, Vai. desculpa. Eu me lembrei, é que eu falei que eu me mudei. Sim, pra E aí fora. eu fui pra fora, foi quando Foi eu quando você viveu ativei a a minha maternidade real. Porque eu comecei a lidar com os meus filhos diretamente. Sem precisar de muita informação, sem muita gente dizendo o que é que eu ia fazer. Éramos eu e Márcio ali juntos e fazendo tudo que tinha que ser feito. Ponto final. Pronto, é isso. Mas é que muita isso traz interferência. essa... É o núcleo. Esse núcleo, essa conexão. É isso. É muita interferência, né? O tempo todo. Teve alguma que vocês lembram, assim, tipo, algum palpiteiro, assim, num momento muito delicado? Ou não, enfim, algum palpiteiro que vocês falaram... sempre tem, Meu né? irmão, não, 15 sempre anos tem, depois, mas às vezes foi tem doze. uns que marcam a gente. Às vezes pela pessoa que sempre veio, da forma que veio. Tem algum que vocês Cara, lembrem? sempre tem, eu lidei com muitas, mas eu sempre soube lidar muito bem com isso. Com palpite, com dica, com coisa pra fazer. Você sempre foi essa pessoa, claro, obrigada. Isso. Eu vejo você muito respondendo isso. Ah, é? Vou tentar. Nossa, eu Claro. tirava Eu vejo muito muito de letra. Grávida, as pessoas vinham me dar um monte, eu falava, tá ótimo. Tá bem, vou fazer. Mas é isso, assim, a gente tem que aceitar as dicas. Muitas vezes são dicas funcionais e coisas. E muitas não, e muitas são palpites soltos e pessoais, que pode Que ter funciona na servido sua pro- casa, mas na minha talvez não funcione. ou que eu nem é. concorde, mas funcionou pra você, que legal. Mas eu lido bem com esses palpiteiros. Eu falo, tá ótimo, vou fazer. Obrigada. Você sempre foi muito Obrigada. nesse lugar. Tipo, claro. Legal. Tipo, Mas é isso, né? não, maravilhoso, uma maturidade. Pra mim é uma maturidade. Você me conhece. Eu É. sempre fui do Sério, mas perguntei. Eu não sempre pode fui da- te abalar, não É, pode. Hoje não mais. Hoje Não. eu já sou quase Fernanda sim. Nossa, mas eu ainda não é? tenho uma- Melhorei muito, mas eu era muito assim. Não, mas eu você via ainda você se abala muito, quando, principalmente falando do seu Ah, maternar, é. você fica louca. Mas eu acho que também elas estão 15 anos na frente. Isso faz diferença. Né? A gente, É uma- a gente já Tem sofreu outros mais. carimbos na alma. A gente aí, já sofreu né? mais, eu já. Quando os meus filhos, a Luísa principalmente era pequenininha, do tamanho de vocês, eu sofria mais, eu questionava mais, eu ficava mais irritada quando falavam. Hoje não, a gente vai aprendendo, vai ficando... E eu acho que vai trazendo também uma segurança num lugar de... A gente toda hora volta para a saúde mental, né? Que não só da gente estar saudável Sim. mentalmente, mas também ir conquistando esse espaço. Há pouco tempo atrás, e ainda acho que fui muito cedo, eu consegui falar, eu sou uma mãe muito foda. E me reconhecer, de fato. Aí um dia desse, meu marido quis me irritar, e quando ele quer me irritar, ele fala alguma coisa do meu maternar. E aí, tipo, porque ele sabe que é ali que ele pega. Se ele é quer onde falar dói. qualquer outra coisa, É. eu vou falar tudo bem. Aí ele falou alguma coisa que eu nem lembro, tipo, ai, seja mais, sei lá, não lembro. Qualquer coisa que, se fosse tempo atrás, aquilo ia me pegar e eu ia pensar. Eu só olhei pra ele e falei, sabe o quê? Ah, não, como é que era? Puta merda, não lembro. Ah, não, ela faz tudo o que ela quer, é a frase dele. E quem tá dentro de casa? Porque ele tá abrindo restaurante. Sou É. eu que tô dentro de casa o tempo inteiro, sou eu que tô numa maternidade muito presente, equilibrando 500 pratos. Aí ele vê qualquer coisa, ela faz tudo o que ela quer. E aí quando ele falava isso, me parecia uma crítica. E a minha saúde mental não tava boa, eu tô num processo, eu procurei ajuda também, eu tô caminhando. Acho que eu já caminhei bastante, tenho medo de perguntar o que a Tayla acha, fiquem só com a minha opinião. Mas eu acho que eu já caminhei bastante. E aí essa última vez, quando ele pegou, ele falou assim, porque, cara, você já percebeu, né? Ele até falou, era uma conversa de boa, ele falou, ela faz o que ela quer. Eu falei, sabe o quê? Ela não faz o que ela quer. Mas assim, você acha aí Não o que você te quiser doeu. achar. É. Mas agora eu não tô mal. Você tá me falando, ele tá tudo bem, porque eu sei, eu tô aqui todos, eu sei que ela não vai. E assim, foi uma sensação de vitória tão grande, porque aquilo não bateu como uma. Antes vinha, que ele já tinha repetido algumas vezes, vinha Uma tipo, crítica, vinha como uma ofendendo. flecha, Então, como mas- eu tô falhando. Então, mas você vai aprender. Hoje, se o Raul fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim, cara, é mesmo, a gente tá errando, né? Aonde que a gente tá errando? É. Perfeita, olha lá, perfeita. Eu jogo pra ele de volta, ele joga pra mim, eu jogo pra ele de volta. Eu falo, mas o que será que a gente tá fazendo de errado, então? Engraçado que vocês estão falando Já, eu isso. também A tô gente pra- vai passando um monte de situações na cabeça, assim. Agora eu me toquei que eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar de Davi,
porque eles são indivíduos. A gente fala deles como se fossem nossos. Sim. Mas eles são indivíduos, eles têm uma independência, uma vida. E Davi tá numa fase assim que ele... Mãe, por que você postou no seu Instagram? Não me posta. Por que você... Ai, mãe, por que você falou isso na entrevista? E eu tô aqui. Eu já pensei numa coisa pra falar, mas eu lembrei, meu Deus, se eu falar isso, Davi vai me matar. Não tem poder nenhum, não tem maternidade de poder pra mãe nenhuma. A gente faz o melhor que a gente pode mesmo. As pessoas vão criticar, vão querer falar que a gente não fez o que devia ser feito, porque elas têm uma base que é a base delas, assim, mas cada um é um. Os filhos da gente sabem quem a gente é, eles sabem quem a gente é, eles sabem jogar, eles sabem manipular a gente também direitinho, eles são safadinhos. Desde o início, assim, eles já sabem manipular a gente. O chorinho no berço já é manipulação rolando ali. O choro da criança, né? A Sofia fala que é calculado para desafiar a mãe. A mãe não vai desafiar ninguém Ele mais. quimicamente enlouquece o cérebro da mãe daquela criança. Qualquer Só outra da mulher mãe. ouvindo vai passar batido, mas aquela pode mãe, ser. aquele choro daquela... Tem uma outra pesquisa aqui que ler um livro 58%, assistir uma série 22% e tomar um café quente 7% das mulheres lideram um ranking do que elas gostariam de fazer dentro dessa rotina tão necessária da maternidade para sua saúde mental. Gente, é surreal, né? Enfim, porém real. O que para vocês, assim, ajudou num processo, assim? Que conectava vocês com vocês mesmas dentro dos momentos difíceis ou de desconexão, desse processo que a gente passa de largar as Fernandas, as Cláudias, as Taylas por aí, né? Que a gente vai largando para se dedicar 100% à maternidade. Teve algo que vocês lembram que foi muito fundamental, assim, para te reconectar, trazer esse tempo de qualidade com os filhos? Para mim foi a história da viagem. Eu trazia muito meus filhos para minha rotina. Você pausou a carreira nessa viagem? Não. Não, você foi trabalhar lá. Eu fui, mas eu aprendi a dividir meu tempo. Eu nunca soube gerir meu tempo muito bem. Eu sempre estive disponível para tudo, assim, vamos nessa. E aí eu comecei um movimento diferente nesse tempo aí de mudança. Para mim foi crucial, para eu me entender, para eu me acolher. E aprendi a dividir também, né? A não receber a carga toda só para mim. A dividir com o Márcio, com meu marido, com meu companheiro, meu sócio. Meu sócio é muito bom. Cara, eu acho que, assim, é difícil eu falar... A Fernanda que falaria essa resposta há 10 anos atrás é completamente diferente da Fernanda de hoje. Então, eu fui aprendendo. Na fase que vocês estão, por exemplo, eu não sabia. E se vocês não souberem, tudo bem. Não saber o que você pode fazer para amenizar. Porque você vai aprendendo mesmo. Hoje eu sei. Hoje eu já entendi que eu preciso de um momento para mim. Então eu já entendi que eu não posso abrir mão da minha bike. Que eu vou lá e faço a minha bike todo dia. Todo dia? Todo eu dia. Preciso arrumar uma paixão. E não é uma coisa que eu me sinto culpada. De esporte. Que eu fico assim, mas eu tô sendo menos... Não, é uma coisa que é importante para mim fazer. E eu vou fazer. E eu vou me organizar para que aquilo seja feito, porque aquilo me faz bem. E eu preciso estar bem para ser uma boa mãe. Então, coisas que eu fui entendendo que eram importantes para mim, hoje, eu faço. E falo para eles, eu vou viajar. Porque para mim é importante viajar, obviamente em outra fase. A Luísa tem 14, o Bento tem 8, eles já estão mais independentes, não são tão pequenininhos. Mas entendi tão pequenininhos, sua filha vai fazer 15 anos. Mas entendi isso, lugares assim, preciso sair para tomar um vinho com as minhas amigas. E isso é importante, fundamental para mim. Então eu falo, gente, mas você não vai ficar com a gente. Mas a gente quer ver um filme. Mas a mamãe tem que ir encontrar com as amigas dela. Eu já não tenho muito isso, não. E é isso, e eu não abro mão. Eu tenho umas dificuldades. Assim, também algumas tenho coisas são dificuldade. muito fáceis. Mas e é outras normal. são muito difíceis. Mas eu é falo, gente, normal. essa matemática tá esquisita. Trabalhar Não. para você é muito fácil. É normal. Quando é Mas trabalho... quando é trabalho é muito fácil. Fácil. Quando não O é resto, trabalho, eu não acho que é saio por de isso. casa. É que a gente tem tanto prazer em fazer o que a gente faz, que, tô falando por mim e acho pela sua resposta. Eu acho que é porque a gente gosta tanto de fazer, a gente se diverte tanto fazendo, que parece que já é um tempo para si só, né? Você Pra já si tá mesma. tirando um tempo, e no meu cálculo eu já tiro um tempo dos meus filhos com o trabalho. Mas não é a mesma coisa, então, eu né? sei, Não, mas não já é não um tempo tirado deles. Sim. Então, tipo, eu falo,
cara, não dá pra Posso tirar tirar mais. outro? Não dá pra tirar mais. Não posso, vou ali, não. Tipo, não adianta. Tipo, se eu tô em casa, sempre eu falo, a rotina da noite é sempre minha. Mas E eu não consigo. Se eu tô em casa, não consigo. E eu faço de tudo pra nesse horário eu estar em casa se eu tô no Rio, que é a maioria das vezes. Minha amiga outro dia falou, cara, vai tomar um vinho comigo. Eu falei, amiga, eu vou depois colocar as crianças pra dormir. Depois que eu terminei toda a função de 2 filhos, eu gente. falei, amiga, não consigo. Mas eu Então, acho... é muito doido. Mas Daí, tudo bem. a gente, esse nosso Tudo momento de filhos com 2 anos e meio, é isso que a Fê falou. Eu não 10 anos, conseguia a gente também. ainda nem sabe e talvez nem tenha ainda coisas que nos estimulem tanto. Eu tô indo pro Rio, aliás, vamos se ver semana que vem pra casa dela. Porque em 2 anos e meio, fora o festival que a gente foi no Rock the Mountain, que a gente sempre vira e mexe e vai, que é sempre seu aniversário e tal, um show que foi forró da minha vida inteira, vai ter no Rio a possibilidade do meu filho brincar com o filho dela pela primeira vez desde que minha filha nasceu. E eu tô sem a companhia do meu marido, que também dá mais preguiça ainda da gente fazer qualquer coisa. Quando eu vi, eu liguei pra ela e falei, cara, me manda aí que eu vou. Pela primeira vez, foi a primeira coisa que, de verdade, sem eu precisar me forçar, preciso ir fazer no fundo da minha alma, eu falei, quero! Então. E eu ainda vou poder levar a Cora pra brincar com o Chico e eu e a Tayla, e isso traz a gente pra um lugar de quem a gente era antes, que tá em algum lugar. E eu já falando assim, não tenho certeza se eu vou, pode vir, mas eu não tenho certeza se eu Mas vou. esse movimento já é Então, maravilhoso. mas eu não quis deixar isso escapar da Não minha mão, deixa. entendeu, Fê? É isso. Eu não quis deixar isso escapar, porque eu... É porque foi o eles vão embora, gente. Assim, eu penso sempre assim, daqui a pouco eles estão grandes, daqui a pouco eles têm as namoradas, Daqui a os muito namoradinhos. Eu sei que eles são pequenininhos, mas assim, essa fase nunca vai se repetir, sabe, pra elas. Não, e da Eu gente acho que- alimentar, porque também é muito fácil eu desencanar, ficar com preguiça e falar, deixa. Eu falei, não, eu quero ir atrás dessa Júlia. E depois aqui, que você vai, fizer nananã. isso, E eu você sei que vai eu vou chegar no ver. Rio, a gente vai se olhar, a gente vai falar, eu vou desistir. Eu Tudo não vou bem. deixar, não vou. Não, mas olha não só, vou deixar. mas já esse falei pra movimento, você. só de você ter essa força de fazer Só esse de ter movimento, acendido um já é muito legal. negocinho Porque aí você aqui, vai né? entender e vai falar, funcionou. É. Ou então, funcionou até a página 5. Tudo bem, mas eu vou fazer de novo. E isso vai te impulsionando para as próximas. Obviamente, a gente vai conquistando. Isso. E se a gente não paga pra ver, o processo é muito mais lento. Se a gente alimenta, putz, deu vontade. Eu sei que eu vou morrer de preguiça. O dia que eu tiver pegar avião, eu vou morrer de preguiça. Vai. Mas quando vai chegando perto, tipo assim, não vou deixar passar. Já comprei, já fui, já falei, vamos. E eu acho que daí você vai, aí de repente você se surpreende, é muito legal. Exatamente. E você volta pra casa muito legal. E nem doeu. E você volta, tanto assim. e aí seu filho, né? Não, e outra eu tô coisa levando assim, ela ó. comigo, né, no caso. Mas Mas nem assim, doeu tanto assim sair dessa sua rotina aí, né? E uma coisa que é muito legal, assim, marcar os momentos da vida dos filhos da gente, porque essa é uma estratégia para eles quererem sempre voltar para estarem com a gente. Porque quanto mais eles gostam da nossa presença, mais eles vão crescendo, tendo a individualidade deles e mais desejo eles vão ter de visitar a mãe, o pai, trazer a namoradinha na casa. Eu estou pensando lá na frente. Sim. Mas assim... Lá na frente, daqui a pouco, Daqui né? a pouco. 15 Passa É. muito rápido. É isso que isso. todo mundo fala pra gente é, É verdade. verdade. Passa muito rápido. Você É pisca, eles estão clichê, grandes. mas é verdade. Ele tá na cozinha, cheio de pelo. É do nada. É um negócio estranho, assim, parece um Chewbacca na cozinha. Você fala assim, que é isso? Meu Deus, quem é você? Esse ser humano, tô falando do menino, daqui a pouco, seu pequeno É tá muito- lá, assim. Não, a Luísa, Meu já, Deus. às vezes, passa essa mulher lá na minha casa. Eu falo, Quem é esta mulher? essa mulher é minha filha? Eu tomo vários sustos. E ela ainda parece comigo, né? Então eu me vejo. Nossa, Eu ela- falei, sou eu. Não sou eu, não. É ela, acho que é porque eu me vejo passando. Como é que é isso também? Vocês têm filhos, né? 3 filhos, 2 filhos de idades diferentes. A gente já conversou aqui em outros momentos sobre a importância de ajudar essas crianças na independência de cada uma, né? Não é independência a palavra, a individualidade de cada uma. É mais um desafio de obrigando a equilíbrio, lavar né? prato, Como a é que é isso? forrar a Mais um cama, desafio de assim, equilíbrio. tô brincando. Também faz parte. É, eu acho que tudo, Porque né? realmente um menino gente. de 8, o menino que tem 8, né? 11. 11, ela tem 11, 15 e 4. 11, 15, então assim, Muita. É algo tem o que equilíbrio pode da atenção da mãe para todos. Não, e você fases falou desse diferentes, processo, individualidades sair de casa. diferentes. Como é que é isso, sabe? Como é que vocês fazem? Ensina pra gente. Você falou de sair de casa, sair de casa. A gente está programando uma viagem já tem muito tempo, assim, eu estou animadíssima. Obviamente, Davi está um pouco menos, Rafa está um pouquinho, e Bela está assim, não sei nem para onde eu estou indo, mas estou indo. É cada um no seu quadrado. Mas eu sempre penso assim, meu Deus,
preciso levar pouca bagagem, poucas coisas, porque senão é a casa nas costas. 3 E isso já filhos. deixa você muito mais cansado, exaurido, mas tem que pensar sempre no lado bom da história. A gente vai colecionar momentos, eles vão lembrar disso. Eu falo para Márcio, a gente precisa marcar presença na vida deles. Eles têm que saber que é divertido estar com os pais dele. Desde pequenininho, eu chegava cansada do show, eu ia buscar a Davi na escola, ou eu participava de todas as reuniões. Eu faço isso até hoje com os 3. Menos Davi, porque Davi está mais independente agora, né? Eles estão em 2º grau, tem aquela coisa de nem vem aqui na escola me ver, mãe, por favor. Mas assim, eu estou organizando essa viagem para eles, por exemplo. A gente está se divertindo, mas tem horas que eu vejo um desinteresse, assim, um descaso, e tem que dar regra, assim. Tem que estabelecer limite dentro de casa. Por mais que eu brinque, eu seja muito divertida, eu estabeleço limites com eles. Eu me esforço, assim, não quero viajar. Pô, vivo em hotel, vivo em avião, chego em casa, eu quero ficar em casa. Mas não é sobre mim também. Eu não acho que a gente tem que ficar nessa onda de eu vou fazer tudo para mim porque eu preciso fazer isso para... A gente tem que ter um tempo para si, como o Fernando falou, tem que ter. Mas a gente precisa pensar que a vida da gente é importante para o outro e que o outro é importante para a gente tem que se doar e fazer algumas concessões. Então, arrumar uma mala e ir, às vezes, é a melhor opção. Não na maioria das vezes, mas muitas vezes, sabe? Fazer esse esforço, no final das contas, você vai descobrir que foi muito legal. No mínimo, você vai voltar para casa com uma lembrança incrível e tá dando de presente essa lembrança que provavelmente vai ser uma das melhores. Provavelmente ele vai fechar os olhos um dia e vai pensar assim, pô, minha mãe fez isso. Mãe, lembra aquela vez? É Dá muito a legal. chance da vida te surpreender, né, de alguma maneira. Eu acho que a maternidade traz isso o tempo todo. Tive alguns momentos, os momentos que mais, assim, que eu achei que fossem ser mais difíceis até aqui, né, na minha longa jornada de 2 anos e 7 meses, eu tirei de letra e descobri coisas maravilhosas, assim, nos momentos que eu achava que iam ser mais simples, mas é muito louco isso da gente se propor. Tudo é importante. Abrir a porta, aí você encontra o que tiver lá, você vai ver como você vai lidar depois, mas a gente não tem dá amor chance sem da vida. sacrifício. Não tem. E tudo é importante, tudo constrói, assim, principalmente relacionamento. Relacionamento é a coisa mais importante da vida. Imagine se relacionar com pessoas que você gerou. Tem Isso alguma deve ser coisa muito louco. especial, assim, nisso, né? Que não tem nada que possa ser mais valioso do que isso. É muito legal essa troca, né? É. Porque você ouve outras perspectivas. Não, é sempre isso. E sempre vi uma É uma viagem. É. E a gente vai tendo vários insights que a gente não tem, às vezes, ou enfim. E obviamente, a gente está falando com mulheres de vários tipos, né? De várias outras percepções, e várias histórias, e várias, inclusive, histórias de vida, né? E tempos de vida diferentes. E umas que estão em uma situação que podem fazer uma mala, e outra que não podem. Que não tem mala. Que não tem mala. Então, realmente, assim, a gente, do auge do nosso privilégio, eu fiquei pensando o que seria uma coisa que a gente poderia dizer, como você perguntou, de como administrar. Eu acho que, como encarar essas fases, né? Eu acho que seria realmente, assim, conversar. Eu acho que quando a gente não pode fazer coisas como pegar uma mala e viajar, acho que a troca, né? É o mais importante. Qualidade da troca. Mesmo que eu abra a mão e faça a minha bike, tenha minhas coisas, eu acho que eu valorizo muito a troca. Quando a gente está junto, a gente está junto. Verdadeiramente, né? Assim, Quando a gente tem um problema, a gente senta e conversa. Quando está dando um ruído na minha casa ou um ruído na escola, a gente senta e fala, vamos falar aqui, o que está acontecendo? Agora eu estou fazendo uma coisa muito legal na minha casa que é tema. Vamos falar sobre um tema que está na moda, empatia. O que você acha sobre isso? Olha, E o Bento, que amei. tem 8 anos, fala lá o que ele acha. Do jeitinho dele, é uma graça. E aí eu falo, aí o Rony fala. Aí outro dia foi preconceito, porque o que são essas palavras que a gente usa cada vez mais, né? E que as crianças estão ouvindo cada vez mais. Seja o bullying, o preconceito, o racismo, em vários lugares, né? E eu tô levantando esses temas. E acho que isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, num aproxima, sentido mais né? palpável. Engajar dentro de casa. Acho Não, que aproxima essa troca, né? trocar, seja a sua família do jeito que for, a configuração que for,
Acho que a troca, agora na adolescência, cada vez mais eu sinto isso. Que eu ter trocado com Agora eles... me conta, você solta uma pergunta dessa, assim, tipo, no jantar, que tá todo mundo, ou existe um momento que vocês Existe vão? um momento. Eu falo assim, depois do jantar a gente vai conversar. Tem a hora da reunião. Hora do tema. Do tema. E a adolescente topa. E é muito legal, porque às vezes ele fala uma coisa no auge dos 8 anos, e aí ela fala, ela corrige, ou ela conserta, ou ela dá uma... Ela fala, não, Bento, isso não é assim. Porque se você fizer isso, você vai virar um menino assim, assado. Então, tem uma troca de gerações Deve também, ser, que é muito legal. De sexo, né, ali. De Isso tudo. deve ser uma onda muito louca. É muito. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu poderia... Não é dica, porque quem sou eu para dar dica, mas falar que tá funcionando, sabe? Que é uma conexão nesse lugar, das trocas de informação, que você pode começar bem pequenininho. Obviamente, temas relacionados às suas idades, né? Achei genial. E chegou o momento em que a gente escuta vocês que assistem o 1001. Tá no ar o Saque da Mãe. E para participar desse quadro é muito fácil, é só enviar um vídeo de até 3 minutos gravado na horizontal, contando suas tretas com a maternidade. Para o nosso e-mail contato@1001tretas.com.br. Hoje a gente vai ouvir o depoimento da Andréia. Vamos assistir. Olá, meu nome é Andréia, eu sou de São Bernardo do Campo, mas eu já moro na Inglaterra há 15 anos. E aqui eu fiz a minha carreira profissional, a minha vida acadêmica foi aqui, onde eu casei, tive filhos, divorciei. Então, esse vídeo é sobre maternidade solo, sem rede de apoio alguma, porque as nossas famílias estão no Brasil, o meu ex-marido também é do Brasil. Por mais que eu tenha a participação dele, como hoje, que o nosso filho está com o pai, a casa tá uma bagunça e vai continuar uma bagunça, porque esse final de semana eu decidi que eu ia fazer minha sobrancelha, que eu vou fazer minha unha, e que eu vou limpar a casa só amanhã, que é domingo, e que hoje vai ficar assim, e eu só vou comer sanduíche, não quero cozinhar, não quero fazer nada, eu trabalho full time, trabalho período integral, tenho uma carreira aqui muito importante. Eu fui escolhendo caminhos para facilitar a minha vida no dia a dia mesmo, para ser mais fácil de limpar, de arrumar. E mesmo sendo fácil, hoje eu decidi não arrumar, decidi não limpar, decidi não cozinhar. E tá tudo bem. A gente também precisa desse tempo, a gente também precisa fazer decisões com as nossas vidas que não envolvam os nossos filhos, como foi no meu caso do divórcio, de voltar a trabalhar período integral, e tá tudo bem também. E tentar deixar um pouco mais leve essa questão de mãe solo. Eu tenho uma rotina aqui tão intensa quanto eu tinha no Brasil. Tem dias que eu tenho que trabalhar com meu filho aqui em casa, se a escola tá fechada, ou se ele tá doente. E a gente tenta se virar o máximo que a gente pode. Mas o mais importante, que é a razão desse vídeo, é tire um tempo pra você. Eu sei que muita gente nem esse dia tem de folga e a gente tá junto. Eu sinto muito mesmo, porque não é fácil. Mas também pra te lembrar que tá tudo bem deixar a casa desarrumada de vez em quando. Um beijo. Arrasou! Que amor, a gente tá muito Maravilhosa. alinhada, Andréia. Parece que você tava aqui, né? Gente, quero ser amiga dela. Veio com você do Rio Amei, pra cá. Andréia. E Andréia resumiu o nosso tema. Totalmente. Porque é isso, né? A busca do equilíbrio, ela tá nesse lugar, em você não arrumar a casa e Pra ir falar, fazer tá sua tudo unha. bem. Tá tudo É. ótimo. E hoje a casa vai ficar bagunçada e eu Hoje vou comer eu sanduíche. preciso fazer sobrancelha. E amanhã eu ela preciso- vai voltar à vida doida dela. E é isso, acho que a busca do equilíbrio, ela tá nesse lugar. De você ter essa chavinha que é, hoje não vai dar, beleza, amanhã vai dar. Ou então, e hoje tá muito difícil, vou pedir ajuda. Hoje tá impossível. Não, quer- que não dá pra É. ser 100% em tudo. Então, Não. se hoje vai faltar na casa, aí foda-se, E não entendeu? sofrer, porque a gente É. sofre, né? Não, então, maturidade é tudo num lugar de dizer que a gente, essa leveza vem de maturar essa culpa, que a maturidade traz essa culpa mais amortecida. E Ela- é verdade. Mas é Por que também você assim, não deixar a padronizar, casa- sacou? Eu acho que é não padronizar, assim. Cada um é um, cada um vive sua realidade, assim. Aí, nesse dia ela escolheu entre não limpar a casa. E tá com certeza tudo bem. ela chegou, assim, arrisco dizer, com certeza não, arrisco dizer
que ela, com certeza, em algum momento da vida dela, se cobrou por isso. Com certeza. Se cobrou, se culpou de deixar a casa bagunçada, porque hoje ela tem Ou muito... não se deu o direito, né, de deixar a casa bagunçada É até isso, começar. Acho que a gente Não precisa se deu ver, direito né? por uma cobrança dela mesma, ou de alguém, ou a culpa de, não, vou deixar... Esse fim de semana, minha mãe e meu marido trabalhando tempo integralzaço, assim. Minha mãe falou, vou sair com a Cora. Eu simplesmente fiz um balde de arroz doce, que eu tava com desejo, e eu tomei café da manhã, almocei e jantei arroz doce, não faço isso em casa. Mas era só o que eu queria, vendo aquela série mais guilty pleasure da vida, assim, sabe? Mais que você não quer que nem ninguém saiba que você tá vendo aquele conteúdo. E eu passei o dia, assim, eu falei, com a mesma roupa, com o meu pijama que não tirei. Eu amo isso também. E sem, assim, e não... Aí, ó, eu evoluindo, eu tô meio, tipo, Ela não reabilitação. faria isso. Eu tô em reabilitação. Não calma. liguei pra minha mãe pra saber o que foi o almoço. É. Na hora da soneca, eu mandei uma mensagenzinha só levinha, que ela não me respondeu. Eu falei, não Tudo fez bem. a soneca, tudo bem, respira fundo. Eu teria ido lá fazer a soneca e voltado, sabe? Ou teria liberado depois da soneca. Mas assim, fiquei, não falei com a minha mãe o dia inteiro. Eu acho que eu fui Você bem tá. parecida com Não, você tá indo muito bem. E eles ficam ótimos sem a gente. Eles ficam ótimos sem a gente, pelo amor de Deus. Eles ficam ótimos. Não, isso aí eu não sou assim, não. Mas é muito... ela é o oposto. Eles ficam, vá por mim, eles ficam. Eles ficam muito adoram melhores ficar que sem a gente, mas gente. nesse sábado... Eles acham o máximo, aliás, todas sair as desse vezes que contexto ela ficou e sem pôr mim, com a avó, num lugar seguro. Eu sofri, esse sábado eu não sofri, eu só fiquei curiosa ali pra saber, mas eu já tava num lugar do tipo, vou dormir, comer arroz doce e uma Pringles, foi tudo que eu comi o dia inteiro. E ver série, ficar de pijama e com Você prazer. nunca vai Eu não esquecer desse queria, dia do arroz nunca doce. vou esquecer. E eu não queria estar em qualquer outro lugar e eu estava feliz pela É minha isso. filha estar vivendo aqueles momentos com a Isso. avó, entendeu? Muito bem, parabéns. Uma pesquisa Uma vez por feita... semana a gente pode fazer uma terapiazinha. Uma pesquisa feita em todo o país mostrou que 66% das mães classificam a própria saúde mental como péssima, ruim, e 34% responderam que é boa ou ótima. É Vamos o classificar as tempo. nossas, E o cada índice uma? das que fazem terapia é de 56%. Vamos classificar? Todo mundo faz terapia aqui, né? Todas nós. Como Cara, tá? É parte Então, do processo é. do individual da gente. Gente, eu vou te falar, eu tô muito orgulhosa de mim. Porque não, sério, porque eu fui evoluindo tanto nesse lugar. Tipo, eu hoje, é muito difícil eu ficar me culpando ou sofrendo, porque eu já encontrei esse lugar, eu verbalizo pra eles. Eu mostro minhas dificuldades pra eles quando eu não tô Isso bem. é tão libertador, né? Caraca, isso é muito bom. Tipo E assim, eles descobrem, né, não, e eu Fernanda, falo, que a eu falo, gente não não tô é. bem. Mamãe não tá bem hoje. É isso mesmo. Você me ajuda hoje? Isso eu já falo Tô pra Cora péssima. Eu falo, e aí Nossa, que eles demais, eles eu falam. falo pra Outro Cora. dia o Bento falou assim: deixa eu te acolher. Fala pra mim, Eles o são que é? lindos, Fala gente. pra mim. Deixa eu te acolher. Eu falei, não é nada. Eu falei, não é nada não, meu filho. Não precisa se preocupar, não é nada. Aí ele falou, meu não, Deus. fala, deixa eu te acolher. Ah, eu não. pensei, caraca, vou deixar ele me acolher. Eu falei, então, meu filho, tô chateada. Tarará. Aí ele falou, não, tu vai passar, mãe e tal. Aí eu falei, cara, quando a gente verbaliza, por que a gente tem que estar num dia ruim e guardar esse dia ruim pra gente? Ou descontar neles que tá num dia ruim, ou não quero falar, Cara, eu entendi esse lugar que eu falo, não tô bem, ai, mamãe tá de mau humor. É melhor você brincar, que a mamãe vai acabar descontando em você. E eles estão entendendo tanto isso. Esse é o senso de família. Cara, tá sendo muito legal. Mas, obviamente, isso é uma coisa que você vai conquistando. Não é simples. Não tô dizendo, é super facílimo de fazer. Imagino, Não eu fico é. me imaginando, fico... Mas é um pirando. exercício. Tudo é um exercício, né? A gente vai exercitando coisas. Esse é um exercício que eu tenho feito há muito tempo, que é de verbalizar. Verbalizo pra minha mãe. Mãe, não tô bem. Vamos falar daqui a pouco? Que senão vou ser grossa. Aí ela fala, tá, vamos falar daqui a pouco. Fala daqui a pouco. Fica desesperada, passa 10 Porque senão eu minutos. vou ser grossa, Queria entendeu? ser assim, eu queria ser assim. Mas- Nossa, eu também. eu mas- sou grossa. Eu já dei Ô, gente, voadoras. Mas, Nem gente, percebi. mas isso é um exercício. O que vai mudar pra você ser grossa? Ao invés de você dizer assim, Não, vai posso ser te ligar horrível já pra já? você. Inclusive, você vai ficar com mais
Eu tô dele. exercitando, óbvio que não é fácil, mas eu tô exercitando isso. E com as crianças funciona muito. Porque eu não fico mais no lugar de a mãe que tá brava, a mãe que tá irritada, a mãe que toda hora desconta em mim. Porque eu falo, não tô bem, cara, não tô feliz hoje, tô chateada. Vou na bike, já volto. Preciso começar Tem uma visão essa meio bike. doida, Achar uma assim, bike. né? Amor, vou na Eu bike, também. pedalo, Vamos na bike volto juntas. outra. Tem uma visão meio doida, né? De que a gente tem que aguentar a parada Então. toda, né? A mãe aguenta 9 vezes mais força A do mãe que... é super heroína. É, não Cadê tem, a não capa tem. dessa mãe, né? E é muito doido, porque eu sempre tive... eu ainda preciso pegar esse raciocínio, levar pra minha analista, entendeu? Processar, porque eu cresci esperando... Claro que eu via na minha mãe que trabalhava de dia e de noite para sustentar as 3 filhas. Então, eu via um superpoder, porque eu falava, como é que essa mulher aguenta? E passando com meu pai, tudo que passou, blá, blá, blá. Então, para mim, existia um superpoder, mas faltava para comigo direto, né? Faltava... Então, eu sempre achei irreal, assim, eu tenho completa visão de que eu sempre esperei a capa na minha mãe, sabe? Assim, a capa, ela é mãe. Bom, ela não pode errar. Ela é mãe. Por que ela falta comigo? Ela é mãe, por que ela não faz isso? Ela é mãe, por que ela fez aquilo? Ela é mãe. Cara, sempre, por isso, como eu sou uma mãe muito recente, né? Meu filho só tem 2 anos e meio, óbvio que muito disso já mudou muito. Eu falei, caraca, não, mas ainda cai a ficha, vira e mexe, eu falo, caraca, não, minha mãe era só uma mulher como eu, que tinha suas frustrações, seus Errando, tentando desejos, tinha acertar. seus... Sim, mas é porque é um lugar ainda muito louco, porque a mãe da gente tem, pra mim, tinha esse lugar, a mãe. Não, mas ela é mãe, não, mas ela é mãe. Então eu ainda sigo, as fichas ainda... Falar ficha caindo, entrega a idade, né? As fichas seguem caindo assim, caraca, mas e como ela era como mulher, e profissional, e frustrada, e não... E os E a desejos, sua e não mãe sei o quê. respondeu aqui que eu só fui me olhar como mulher quando me aposentei, não foi nem quando Minha mãe foi também. agora. Minha mãe também. Cara. Minha mãe falou a mãe da mesma Tayla coisa deu pra esse mim. depoimento aqui. Minha mãe tá numa de se olhar mais. Eu tô achando incrível, assim, sabe? Porque ela tá vendo que ela passou muito tempo sem ter esse momento pra si mesma, que é importante também. Eu nem sei se eu me expressei direito quando eu falei pra você que às vezes vale a pena, na dúvida, vá com eles pra criar os momentos. Mas é muito importante também ter esse tempo sozinha pra você. Sim. Minha mãe descobriu agora que ela é jovem, que ela é linda e ela tem 65 anos. Ah, a mesma idade da minha. E ela é maravilhosa, minha mãe é incrível e ela tá começando a se apaixonar por si mesma, assim. Ela tá numa de, mas e aí, eu tô virando o cabo da Boa Esperança e aí de repente ela volta e faz, eu sou maravilhosa, eu não sabia que eu era tão maravilhosa assim. Isso é incrível. A gente não pode deixar que isso aconteça com a gente. Não pode repetir esse tipo de padrão. É uma provocação que a gente tem feito para a geração das nossas mães. Mas que a nossa geração, eu acho que a gente já se provoca desde mais cedo. Então, eu espero que a gente, né, vá melhor nesse sentido. Assim. Sim. Eu acho que a gente vai. Tem coisas que a gente tem que fazer, que são parecidas com as mães da gente, mas tem coisas que a gente precisa quebrar mesmo. Essa coisa de dividir da sociedade, eu achei o máximo isso. 50-50. É isso mesmo. Agora, nisso que a gente estava falando do... talvez, até trazendo o depoimento uma coisa, a gente vai faltar em algum lugar para dar conta desse outro e até conquistar algum conforto numa coisa que vai faltar ali um pouquinho para sobrar aqui. Eu falei, a gente não entrou nisso, porque para mim foi muito chocante quando você me contou que estava em cima de um trio. Quantas horas tem um trio? Depende, eu já fiz 12. 12 mas em geral são 8. 5. 12. 8 normalmente, não? Não, 5. mas agora 5h30, Imagina, quando não você tem engarrafamento. 15 dias. Quando não tem engarrafamento. 15 dias. De parida, foi um negócio... Não consigo nem imaginar. Aí isso é o quê? Eu Não, isso sei. não Eu foi queria que você poder, falasse. não. Hoje em dia eu sei, porque a gente vai amadurecendo. Mas hoje a gente você vai olha vendo. pra trás e fala, que loucura, por que eu fiz Olha, isso eu não comigo? faria de novo. Mas a gente, é isso. A gente faz coisas que a gente faz não coisas, faria de novo. exatamente. Isso, especificamente, eu não faria de novo. Mas eu fiz porque eu tinha muito medo de muita coisa. Eu não aceitava me dar aquele Foi no tempo. seu segundo? Porque meu No primeiro. foi no Davi. Primeiro. 27 anos. E eu lembro que assim, eu fui pra coletiva de imprensa
E eu fiquei magra depois. Até porque as pessoas cobravam que sua carreira ia acabar. Você começou falando isso. Sim, porque né? eu tinha Você é acabado de louca, fazer sua carreira vai solo. acabar, nem comecei. Tinha uma pressão e eu muito menina. Muito menina, cabeça muito menina. Tinha amadurecido um monte de coisa assim, E de provavelmente escolhas com muitos profissionais. medos também ali, não? Mas foi Pô, medo. 27 anos, você Foi falou, não, medo não posso puro. perder, não posso ficar fora desse carnaval, né? Não posso ficar fora da... Foi medo puro, assim, e um medo mascarado, assim, disfarçado, porque a gente não sabe. Se a gente sabe, a gente lida com ele ali, não vou enfrentar, pega todas as filosofias da vida, toda a sua fé e aplica nisso. Mas não tem, eu tive medo e fui, e hoje eu reconheço que eu tive medo, mas eu fui com medo, mas eu me orgulho também de ter feito isso. Uhum. Eu não faria de novo, mas eu me orgulho de ter feito. Isso certamente me fez uma pessoa mais forte. A gente veste essa capa da super-heroína Tô mesmo. vendo esse e do negócio tipo, aqui, eu dou ó. conta. Esses peitos todos. As tetas todas. Eu me lembro que botaram no meu camarim uma Ló, que foi a pessoa que sempre cuidou dos meus pós-partos, porque me ajudava a desempedrar leite e tudo. Ela ia pro trio comigo. Eu fazia o estoque de leite e mandava para casa, para congelar. Porque eu passava muitas horas no trio. Eu tava, imagine, uma Óbvio, vaca, imagino. né? Meu nome é 15 Cláudia dias, Leite. 15 dias é quando o leite... É muito peito. 15 dias é quando o leite Desceu, acabou de descer, né? O Gente, peito tá era- no queixo. Gente, eu não consigo imaginar. Não quero jamais repetir isso na minha vida, é horrível. Eles colocavam umas fotografias assim no camarim. Eu descia quando o peito enchia muito e doía e começava a dar aquele sinal de que vai dar ruim Estourar. aqui. Eu descia para fazer ordenha. Era uma bomba de um lado e eu com a mão no outro assim. Fiquei muito experiente nessa história. Mas eu olhando as fotos do meu filho, aí teve um dia que eu fiquei tão agoniada, porque a gente está falando de um dia, 6 horas por dia. Eu nessa época fazia todos os dias de carnaval. Todos os dias, 6 dias de carnaval. E aí eu lá embaixo no camarim, tirei meu leite do peito. Acho que no segundo dia eu arranquei as fotos. Eu falei, tira essa foto aqui, isso é um martírio. Com certeza. Tirava o leite cantando aqui às vezes. O microfone aqui na frente. Sai do chão, galera! Aí fazendo lá rodenha, bomba de um lado, não sei o que do outro. Mulher Muito louco. realmente, olha, é um bicho. Aí dizer assim, você é uma guerreira. Que guerreira que nada, isso é legal. Não é legal. Não é legal pra você, não é legal pro bebê. É um tempo que a gente precisa respeitar ali, o pós-parto, né? Foram 3 cesáreas. Vocês todas tiveram um parto normal, cesárea As também, minhas todo mundo? 2 cesáreas. Você também, Ju? Eu 2 cesáreas também. Então eu tinha cesárea. Você subiu num... Peraí, não. Cesárea. Com cesárea? Cesárea. Não é possível. Cesárea. Não tem como. Pois é, eu também diria isso pra menina Não tem como, que foi lá. Cláudia. Eu fiz isso. Assim, foi... O que você diria Pra essa menina. Não vá, não vá, Não vá. precisa fazer Não precisa, isso, né, minha com filha, você. não vá. Não vá, apavorada, Gente, apavorada. não tem E eu só lidei com esses medos muito tempo depois. Eu só me resolvi muito tempo depois buscando ajuda profissional, porque isso me acompanhou. Claro. Nunca diluí. E tem, assim, uma descarga de dopamina, serotonina, adrenalina. Oxitocina. Que eu falei pra você, né? O trabalho da gente é muito feliz. Você trabalha com comunicação, você lida com pessoas, todos os dias está aqui falando com gente diferente. As pessoas trazem essas sensações boas todos os dias as para ruins vocês. também, né? Ruins, né? Aí você disfarça, mas assim... Pega boa. De certa forma, isso lhe excita, né? Lhe com traz, certeza. lhe traz bons fluidos Com certeza. no corpo. E aí você vai para casa, você vai tomar conta do seu filho, você vai voltar para a sua rotina. Então tem um equilíbrio nisso, se você parar para pensar. Eu nunca achei que eu sofria ou que aquilo que estava ali me entristecendo ou me chateando, eu nem percebia, porque essas coisas disfarçavam a situação como ela realmente como era. se nem tivesse esse direito, As sensações nem que eu considera essa tinha. possibilidade, né? Eu acho um pouco. Eu levei tudo para frente. Eu aprendi a lidar com isso por conta da maternidade, do dia a dia, de maneira muito simples, porque a gente tem uma vida muito simples. Os meus filhos são filhos da mãe dele, filhos da mãe. Eles não são filhos de Cláudia Leite, isso é uma coisa muito legal. Meus filhos não se lembram que a mãe deles é artista, exceto quando eles entram na internet e veem alguma coisa assim, pô mãe, disseram isso de você aqui, isso não é verdade, né? Meu filho, todo dia falo um monte de besteira de sua mãe. Essa semana disseram o diálogo. Essa semana disseram que sua mãe era... essa semana disseram que eu estava grávida. Eu cheguei em casa contando, eu falei, Davi, você não vai acreditar o que disseram.
disseram que eu estava grávida, porque eu tô com uma barriguinha. E eles falaram isso, a barriguinha dela tá... Eu conheço esse corpo. Uma chuva de comentário, de um monte de jornalista ligando, eu conheço esse corpo, eu Já conheço me essa engravidaram barriga. várias vezes também, tá? Como, eu não sei, que a pessoa é seca, mas já me engravidaram várias vezes. E essa barriguinha aí, ó, várias. Aí teve um glow, dessa vez teve um Barriguinha. glow. Aí eu cheguei em casa e contei glow. pra ele, filho, disseram que eu tava mais gordinha, assim. E aí foi um jeito mais delicado, porque eu continuei feliz, porque para eles eu não podia estar tão feliz se eu estivesse tão cheinha, né? Porque tem esse preconceito também. Falei, olha que coisa absurda, meu filho, que eles fizeram. Falei, ai, mãe, já disseram tanta coisa ruim, né? Que isso aí é besteira, pelo menos gravidez é uma coisa legal. Eles são muito positivos, muito, muito bacanas. É eles falando, conta comigo, né? Conta comigo. Me Muito acolher, eu gostei me da acolheu, palavra. é. Deixa eu te Te acolher. Deixa eu te acolher. Achei a palavra a coisa mais linda. Ai, Eles são muito lindos, ensinam tanto, né? não. É o que eles Não tem mais essa fazem, sensação que gente. se aprende todo dia, o tempo e eu nem todo. imagino daqui a É pouco. assustador Quando quanto eles começar a ensinam. Nossa, é descobrir muito a ensinamento, personalidade. né? Gente, eu comecei esse programa aqui faz 2 aninhos. Em 2 anos, o que eu comecei, eu era, na internet, eu era o capeta da maternidade, né? A Tayla, nossa, eu só infernizo. Não só da maternidade, Ah, né? é? Não, mas A eu internet era, tinha porque uma- eu falava, eu achava tudo muito difícil, eu achava tudo muito difícil, eu falava do que Mas eu é achava tudo difícil difícil. Mas que mesmo. bom. Só que ninguém fala, essa menina aí só sabe reclamar. Quando eu engravidei do segundo, não devia nem ter engravidado, nem porque ninguém merecia um fala, filho, Tayla. porque essa menina só reclama, não sei o que, não, viu? Barbaridades. Hoje, eu praticamente só que romantizo a gravidez. Que eu já tô assim, ai, tudo muito lindo, ai, eles são lindos, eles são minha vida, ai, meu Deus, não tem nada melhor na vida. Ou seja, em 2 anos, caraca, que é nada. Mas é a paz eles que já me excede a mudaram compreensão. completamente. O que será dos... Que mais que dá pra mudar, né? Que mais que eles... Gente, Muita não, coisa. eu ouvindo vocês, é um mundo ainda É. pela frente. E É eles um já me mundo. mudaram do avesso, eles já me viraram do avesso. Eu sou completamente outra pessoa. É. Muito doido. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sabe que esse equilíbrio que a gente tanto busca não é uma luta individual, e sim uma luta coletiva e social, que a partir de debates e reflexões, como as que a gente trouxe no episódio de hoje, vão transformando gradativamente a realidade de muitas mulheres e mães. Mas enquanto as grandes mudanças vão acontecendo lentamente, eu desejo do fundo do meu coração que você encontre o equilíbrio na sua vida, respeitando a sua realidade, pedindo sim ajuda e suporte quando for necessário e principalmente acolhendo a grande mãe que você já é. E o 1001 Tretas de hoje vai ficando por aqui. Na verdade, como a gente já falou no começo do episódio, a 3ª temporada do 1001 Tretas também está terminando. E antes de mais nada, a gente quer agradecer muito a presença dessas duas maravilhosas, Cláudia, Fernanda. E muito obrigada, é claro, agradecer vocês que assistiu esse episódio até aqui e todos os outros episódios dessa e de todas as outras temporadas. O nosso muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu e a Tayla estamos muito felizes e realizadas de saber que esse nosso filho também, que é o 1001, cresceu e tem feito muito a diferença na vida de tantas mulheres, como também na nossa própria vida. Quero agradecer a todas as convidadas que já passaram por aqui, abriram seus corações, compartilharam as suas histórias, e a todos vocês que nos assistem, o nosso muito obrigada. Essa não é uma despedida, é sim até breve, até logo. Logo mais a gente volta com mais histórias, mais risos, mais lágrimas e, é claro, novas tretas. Tchau! Ah, que lindo. Oba, obrigada! Maravilhosa! Foi muito legal. Com vocês, obrigada. Muito especial, gente. Parabéns. Obrigada.